Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, hoje, quinta-feira, hoje, 15 de janeiro, juntos mais uma vez, pela graça de Deus, para partilharmos a palavra, alimentarmos a palavra do nosso Senhor. O Evangelho de hoje está em Marcos, o capítulo 1, versículo 40 a 45. Marcos 1, 40 a 45. Vamos partilhar hoje sobre a compaixão do Senhor. Jesus se move de compaixão e sobre também é importante nós nos movermos em direção ao Senhor, deixarmos ser atraídos pela compaixão de nosso Senhor. Vamos ouvir então o Evangelho, Marcos 1, 40 a 45, anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Um leproso veio até Jesus, de joelhos, suplicava-lhe: Se queres, podes purificar-me. Movido de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. Jesus, porém, advertindo-o severamente, logo mandou embora, dizendo: Não fales nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta por tua purificação o que Moisés determinou para que ele sirva de testemunho. Ele, porém, tendo saído, começou a pregar amplamente e a divulgar o acontecido, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas ficava fora em lugares desertos. E de toda parte vinham a ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Marcos, esse primeiro capítulo, nos mostra uma série de milagres de Jesus. E hoje, um leproso, também que nos ensina a rezar. O leproso de forma humilde. O leproso era alguém excluído, ele era considerado impuro. Então, Marcos fala da impureza do leproso, quando ele fala da cura da lepra, ele está falando da impureza do leproso, só não, mas fala da impureza que nós temos, manchado pelo pecado, e que nós precisamos nos aproximar de Deus. É Ele que pode nos purificar. Mas esse leproso, que na sociedade daquela época era algo excluído, ele era considerado impuro, não podia então estar no templo, não podia viver em comunidade, em família. Ele vem humildemente se prostra diante do Senhor e diz: Se queres, podes curar-me. Aqui está o desejo dele de ser purificado. Aqui está o desejo dele de ser limpo. Ele nem diz: Pode curar-me, mas de ser purificado. Para que ele possa voltar à comunhão com a família, à comunhão com o templo, a participar da vida social. Mas ele também, Marcos também, uma leitura espiritual, nos mostra o desejo que nós temos de ter nossa alma, de sermos purificados dos nossos pecados para estarmos em comunhão com Deus, em comunhão com a igreja, em comunhão com os irmãos. E então Jesus mostra toda a compaixão dele. A compaixão do Senhor que toca no leproso. Veja bem, Jesus ele toca no leproso, algo que ele faz que vai contra a lei. A lei não permitia que um judeu tocasse no leproso, então ele ficaria purificado e ele também ia ser excluído. Ele também ia ser tirado fora, porque ele tocou em alguém que era impuro. Mas Jesus vai além disso. Não se deixa prender por isso. Ele vai e toca no leproso, por compaixão. Aqui também o Evangelho está nos mostrando a compaixão, meu irmão, que o Senhor tem por nós. Ele veio, não só tocou, ele veio revestir nossa humanidade, se fez conosco, tomou nossas dores, nossos méritos, tomou, como diz a palavra, que não tinha pecado, se fez pecado por nós. E cravou nossos pecados na cruz, para nos tornar puros, para tornar a nossa humanidade pura, para podermos termos acesso a Deus, acesso à graça de Deus. Então o Senhor enche de compaixão por nós, pecadores, como ele se compadeceu desse leproso, que se aproximou dele e disse: Se queres, ou seja, o desejo do coração do leproso, mas abandonado na vontade de Deus, esperando a vontade de Deus. E Jesus manifesta essa vontade, tocando e purificando, curando o leproso. E nós somos convidados a isso, meu irmão, nesse tempo, sabe? De voltarmos para o Senhor. Pode ser que ele não faça um milagre estupendo na sua vida para você ver, ou ressuscitar alguém, faça o paralítico andar,
Mas uma coisa nós temos convicção, certeza que ele faz. Como diz São João nas suas cartas. Se nós confessarmos nossos pecados, o Senhor perdoa os nossos pecados. Porque o que nos faz impuros é o nosso pecado. Não são as nossas doenças, nossas enfermidades, não. Não é a nossa capacidade intelectual, não é nossos diplomas, nada disso. Se temos ou não temos, diante de Deus, isso não importa. Mas nosso pecado, ele nos torna impuros, e o pecado grave ele nos afasta, ele nos priva da graça de Deus. Então nós somos chamados a, como esse leproso, nos aproximarmos do Senhor, reconhecer nossa miséria, pedir, Senhor, se queres, podes purificar-nos. E é isso que acontece no sacramento da confissão. Quando você se confessa com o sacerdote, você é purificado. Se faz a confissão bem feita, realmente arrependido dos pecados, confiando na graça de Deus, com o propósito de não mais pecar, o Senhor toca em nós com a sua graça e nos purifica. E nos purifica. Pois nós precisamos, sabe, dessa humildade. Precisamos reconhecer que nós precisamos ser purificados. Porque senão nós vamos vivendo no pecado, e passamos tanto tempo sem nos confessar, às vezes. Tem pessoas que passam 1 ano, 2 anos, 20 anos. Quanta impureza. Quão impuro a pessoa assim não fica espiritualmente. Privado da graça de Deus, privado do amor de Deus. E o Senhor está ali, pronto para erguer a mão, para por compaixão perdoar os pecados, para purificar-nos pelo sacramento. Então nós precisamos, a exemplo deste leproso, fazer um esforço, reconhecer nossa condição de pecador, de impuro, por causa dos nossos pecados, e temos coragem de nos aproximar do Senhor e falar, se queres, Senhor. E isso Ele quer. Às vezes falamos assim, qual que é a vontade de Deus? Pode ter certeza que perdoar os nossos pecados é a vontade de Deus, porque para isso que Ele se fez carne, para isso Ele se encarnou no seio da Virgem Maria, viveu, morreu e ressuscitou, para perdoar os nossos pecados, para nos purificar, para nos tornar dignos da graça de Deus. Foi para isso que Ele veio. Então nós temos que sermos mais humildes. Nós temos que realmente abandonar-nos da graça de Deus, confiantes, e nos colocar diante de Deus, Senhor, se queres, purifica-me. Podes purificar-me. E o Senhor, que é rico em misericórdia, vai purificar. Ele quer isso. E por isso, por último, no Evangelho, no final do Evangelho, diz assim, e de toda parte vinham a ele. Veja, Jesus, então, foi para fora da cidade, não podia entrar na cidade, mas o povo que, no ato de fé, no esforço da fé, saía de onde estavam, da comodidade, para ir até Jesus. Aqui é outra coisa que nós precisamos também trabalhar em nós. Sair da nossa comunidade, da nossa comodidade, para irmos ao encontro do Senhor, que é rico em misericórdia. Precisamos fazer esforço. E quando eu falo sair, não somente sair do lugar que eu estou aqui, o povo saía de casa, saía porque Jesus não podia entrar na cidade, então o povo ia até ele. Mas esse sair é esse também, o esforço nosso, às vezes temos que fazer para ir à missa aos domingos, às vezes temos que andar a pé, às vezes temos que andar distante de carro, às vezes temos que deixar coisas que nós queríamos estar fazendo, mas naquele momento eu faço um esforço, eu renuncio ao que eu queria fazer para ir ao encontro do Senhor na Eucaristia, na celebração da Eucaristia, na celebração da comunidade. Esse esforço nós precisamos fazer, ir ao Senhor. Sair do comodismo, como hoje muitas pessoas têm. Quer que tudo chegue em casa, e pessoas ficam em casa assistindo missa, em casa assistindo pregações, mas não tem coragem de sair para ir. Sair também para ter tempo de rezar, ir ao encontro do Senhor. Quando eu saio de mim, quando eu venço as minhas preguiças, meu comodismo, até deixo coisas importantes para trás, porque eu preciso passar um tempo, nem que seja 20 minutos, meia hora, com o Senhor, fazer esse esforço, sair para ir ao encontro do Senhor na oração, na contemplação, sair para gastar um tempo com a palavra de Deus, sair para o encontro do Senhor, no irmão, no pobre que precisa,
Deixaram, como diz, a minha casa para ir visitar um necessitado, um doente, um pobre, alguém que é, vamos dizer assim, discriminado pela sociedade, está à margem. Sair para se ocupar do outro que precisa. Esse esforço, no final do Evangelho, vai perceber uma atitude interior de fé, de esperança, de caridade, que nos move em direção a Cristo e em direção ao irmão. O leproso saiu, teve coragem de ir até Jesus. Não era fácil, tinha que vencer barreiras, preconceitos, mas ele foi, se esforçou para ir e alcançou a graça. Com esse esforço, é que no final do Evangelho as pessoas deixavam da cidade para ir encontrar com Jesus, porque não podiam entrar na cidade. Nós precisamos também, meu irmão e minha irmã, fazer um esforço para buscar o Senhor. Espiritualmente, a leitura da palavra, na Santa Missa, na oração do texto, rezar com os vizinhos, também em direção ao necessitado, aquele que precisa, o pobre que precisa, do seu irmão que você sabe que está precisando da sua ajuda. Esforço. É necessário isso, servir aos outros. E aí nós encontramos o quê? A compaixão do Senhor. Nós encontramos o Cristo na Eucaristia, encontramos o Cristo quando nos esforçamos na vida de oração, quando nos esforçamos na palavra, na oração da palavra, no estudo da palavra. Nós encontramos o Cristo, que se compadece de nós também no irmão. E quando nós vamos ao encontro do irmão, na verdade é Cristo que nos consola, ele que nos ampara, porque nós vamos lá onde Cristo está, no irmão que sofre, no irmão que precisa de nossa ajuda. Pensamos que temos dessa graça, saímos de nós mesmos no esforço, confiantes na misericórdia de Deus, da compaixão de Deus que quer purificar-nos. Aí, volto a dizer, se você precisa confessar, confesse, purifique, volte à comunhão com Deus, mas o Senhor lhe dê a graça de fazer um esforço em direção ao Senhor Jesus, que quer purificar-nos, quer curar, libertar, quer salvar. Em direção ao Senhor Jesus, quer manifestar o amor dele quando nós encontramos com o irmão que precisa, seja em qual situação que for. Sai de nós, mesmo nós, como diz, nossos apegos, nossas mesquinhez, para ir de encontro com o Senhor, com Jesus, que está na palavra, na vida de oração, na Eucaristia, no irmão que sofre. E aí ele vai, com certeza, manifestar toda a sua misericórdia para conosco. E se você há muito tempo não confessa, procure, como esse leproso, ir purificar-se, reconhecer os seus pecados e caminhar na graça de Deus. O Senhor te abençoe, nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre. Louvado. Salve Maria Imaculada. Dê um like aí, se inscreva no canal, divulgue, ajude-nos a anunciar o Evangelho.